Tem 9 Iniciando ao pessoas. vivo, estamos ao vivo, gente. Muito bem, pessoal. Olá, boa noite. Então vamos para mais uma live hoje, certo? Nessa nossa live, hoje a gente vai ter uma discussão e fazer um bate-papo aí sobre um pouquinho como quer estudar na universidade pública, numa universidade federal. Hoje vai ser mais uma conversa, então, por favor, participem com a gente, interajam com a gente, certo? Deixem aí suas mensagens no chat, né? Que aí a gente vai trabalhando um pouquinho nisso e vai discutindo, e a gente vai tirando as dúvidas de vocês aí, que vocês podem entender ao longo do tempo, beleza? Então, meninas, se vocês quiserem se apresentar, por favor. Pode ser eu. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Camila. Faço psicologia na Unifesp. E tenho 19 anos. E acho que o básico é isso, né? Vamos começar com o básico. Eu sou a Maria Carolina, eu tenho 22 anos e eu faço terapia ocupacional na Unifesp também. Meu nome é Sara, eu faço fisioterapia na Unifesp e eu tenho 21 anos. Bem, eu sou o Bruno, certo? Agora já sou professor, mas eu estudei na Universidade Federal do ABC e há um tempinho atrás fiz minha graduação lá e fiz o meu mestrado também, minha pós, lá pela Federal, né? Então, vamos lá, gente. Vou perguntar umas coisinhas e aí vocês podem ir falando. O que vocês acharam quando vocês decidiram fazer uma universidade federal, né? O que vocês pensaram que era? O que vocês esperavam? E aí, quando vocês entraram, qual foi a realidade que vocês tiveram ali? Posso começar? Eu não sei, eu já estava mais acostumada com a realidade da Federal, porque o meu irmão já fazia, ele faz Unifesp também, mas o dele é em outro campus, enfim. E eu já estava mais familiarizada, assim, até por isso que eu decidi, né, ver a Unifesp, ver a grade, tudo, conhecer. Mas eu estava com uma expectativa muito diferente, assim, eu achava que ia ser difícil, claro, mas morar longe da família, em um outro lugar, em Santos, e não conhecer ninguém, e estar longe de todo mundo, não conhecer absolutamente ninguém, nem ter amigo, nem nada, foi um baque, assim. Mas, em relação ao conteúdo da Unifesp, eu acho que eu me surpreendi mais porque no meu curso não tem, no início, assim, a gente não tem muito contato, né, com a profissão. Vai indo conforme a graduação vai prosseguindo, né? E aí, eu acho que eu fiquei bem decepcionada no início, mas depois, quando eu fui tendo mais contato com a profissão, eu fui gostando cada vez mais e me empolgando com tudo e conhecendo várias pessoas e tá sendo incrível desde então. Sim, eu acho que essa é a vantagem, né, de você cresce ao longo do tempo, né? Quando a gente entra e tem aquele primeiro baque, né? A gente se sente um pouco ali, tipo, mãe, vem cá, me abraça, pelo amor de Deus, né? E aí depois as coisas vão indo, ainda mais para vocês que acabaram saindo da casa de vocês, né? Mudando, indo para um outro lugar. Eu continuei na casa de mamãe, né? Então eu continuei na casa dos meus pais, então eu fiquei por aqui. Então o processo foi mais simples nesse aspecto, mas depois eu falo um pouquinho de mim. E aí, Camila, Maria Carolina, podem, por favor, também dar a experiência de vocês. Então, eu posso falar. Eu sempre quis estar na universidade pública, né?
sempre mesmo. Só que eu demorei 2 anos para passar ainda, depois que eu terminei o ensino médio. Eu tinha toda uma expectativa, né, com a universidade pública e tal. E antes de entrar na universidade pública, eu fiz 1 ano de psicologia numa faculdade privada. E eu sempre quis a área acadêmica e tal, e sabia de oportunidade de pesquisa, que até então era mais fácil na universidade pública, né? Eu tinha essa expectativa. E aí, quando eu passei na universidade, na Unifesp, eu me deparei com isso mesmo, né? Pessoas pesquisando o tempo inteiro, né? Às vezes no perrengue mesmo. Pessoas diferentes, muitas pessoas que eu nunca nem pensava em conhecer, que fugiam muito da minha bolha social. Isso eu achava muito interessante, eu adorava muito. Ainda mais porque eu sou do interior, né? Então, assim, aqui tem uma bolha minúscula. Então, sair daqui do interior e ir para uma faculdade, uma universidade enorme, cheia de pessoas totalmente diferentes de você, acho que isso foi o que mais me surpreendeu e o que eu mais gostava, assim, no início. Mais ou menos isso, assim. Sim. Não, isso eu entendo total, porque quando eu entrei também, eu estudei minha vida inteira em escola de bairro, né? Então, tipo, eu fiz o fundamental e o ensino médio no meu bairro. Então, assim, eram as mesmas pessoas que eu conhecia, os mesmos amigos, os mesmos colegas, a mesma vivência, né? Então, todo mundo pensava igual. E aí, de repente, eu entrei na universidade e aí eu vi que todo mundo pensa diferente. E aí eu entrei num grupo de amigos que, tipo, a gente discutia religião, era muito legal, porque, tipo, eu, na época, era católico, aí tinha uma amiga evangélica, tinha um amigo ateu, tinha outro que era ateu, mas também acreditava e não acreditava, e a gente tinha uns embates, discussões muito interessantes, né? Então, isso era muito bacana. E aí eu vi uma heterogeneidade na faculdade tão grande, eu via de tudo, e as pessoas podiam ser livres, né? Isso que era o mais interessante. Elas podiam se libertar das barreiras que elas tinham, de diversas barreiras, não só de um aspecto ou outro, mas de poder falar, de se expressar. Então eu acho que isso é muito legal, essa pluralidade que a gente tem na universidade pública, isso é muito bacana, porque todo mundo veio de todos os lugares, né? Então você não tem uma bolha, como, sei lá, em algumas universidades você passa a ter só uma classe, ou só um tipo de pessoas, ou só da religião X, enfim, né? Você pode ter várias pessoas, então isso é muito bacana, isso é muito rico. Eu, pelo menos, cresci muito na universidade graças a isso. Nossa, eu também conheci muito também. Ai, desculpa, Camila, pode falar. Pode falar, continua. Não, eu só ia complementar que eu também cresci muito, assim, que eu tinha discussões que eu nunca tive, que eu tive contato com outros pontos de vista, e nossa, isso são coisas que me encheram, sabe? E é isso, pode falar, Camila, desculpa. Não, eu ia falar que eu acho que eu tive uma vivência um pouco diferente das meninas, porque na época em que eu estava prestando vestibular, que eu estava realmente me dedicando a isso, eu pensava na universidade pública como um direito nosso, né? Uma universidade onde a gente não pagaria uma mensalidade, né? Eu via a qualidade do ensino da universidade pública e isso realmente era o que me chamava a atenção. Mas eu acho que eu nunca realmente pensei sobre o que era estudar em uma universidade pública até eu estar em uma universidade pública, assim. Inclusive porque na época em que eu prestei o vestibular, eu era bem nova, assim, eu também não tinha amadurecido muito a ideia, então eu acho que quando eu entrei e eu me deparei com o que é a universidade pública, isso me encantou muito, porque para mim a universidade pública está em contato com diversas realidades muito diferentes da minha e poder realmente refletir, né, sobre o que isso implica, da onde eu vim, por que eu vim, quais foram os privilégios que eu tive e o que eu posso fazer com esses privilégios, né, para poder ajudar quem por algum motivo não pode ter os mesmos privilégios que eu, né? Então acho que isso foi
Isso que eu acho que é um pouco diferente, porque eu realmente não parei realmente para pensar e na universidade eu me deparo com muitas surpresas que são, assim, realmente, vocês falaram sobre crescimento e para mim é isso, assim, me fez virar outra pessoa. Sim, muito bom. Pessoal, boa noite. Boa noite, Má. Bem, Boa noite. tem uma pergunta aqui do Vitor, tá? Ele está perguntando aqui para vocês. Vocês acham que existe maior pluralidade no ambiente acadêmico público do que no privado? Boa pergunta. Então, Acho que a Maria... Eu ia falar agora, eu acho que a Maria pode responder melhor, porque eu vou ficar no achismo se eu responder, né? Então, eu nunca tive numa universidade particular, né? Então, não sei. eu sou do interior, né? Então, a faculdade privada que eu estudei é de cidade pequena também. E assim, não era na minha cidade, né? Mas era uma cidade vizinha que também era pequena. Então, comparado à Unifesp, eu acho que há mais sim pluralidade, né, na Unifesp do que na faculdade que eu estudei. Mas assim, aí eu não sei como é a realidade em uma faculdade privada e uma cidade grande, né? Porque daí pode um pouco da minha realidade. Mas nas minhas experiências eu encontrei mais pluralidade na faculdade pública. Porque é aquilo que o Bruno falou, né? Que é cidade pequena, então são sempre as mesmas pessoas que às vezes pensam muito parecido, né? E é isso, eu acho que não fugia muito, sabe? Sim. O que eu acho interessante, talvez, da gente complementar nessa ideia de pluralidade, além da ideia da convivência com as pessoas, na universidade pública, e aí eu acredito que isso seja um destaque em relação, talvez, à universidade particular, né? Seja as oportunidades de pesquisa, de bolsa, de extensão, a gente tem isso de uma forma muito ampla, né? Eu não sei como acontece em todas as universidades particulares, né? Mas nas universidades públicas, pelo menos, a gente tem acesso a muitas coisas, porque um dos tripés que seguram a universidade pública, né, o tripé é extensão, ensino e pesquisa. Então, isso é muito legal. A gente, em todos os momentos que a gente está dentro da universidade, desde o primeiro dia até o último dia que você sai, você tem um contato muito massivo, tanto com o ensino, obviamente, porque você vai se formar, mas a extensão e também a pesquisa, né? Eu me encontrei como profissional graças à extensão. Foi a extensão foi a extensão e a pesquisa, porque eu comecei, logo que eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu fiz o primeiro ano, lá na UFABC a gente tinha um projeto chamado PDPD, que era pesquisando desde o primeiro dia. Então a gente já podia entrar na graduação, já no primeiro mês, fazer pesquisa. Então você já poderia ir lá, tentar receber uma bolsa, já começar a fazer pesquisa e tal. Eu optei por não fazer isso na época. Eu optei por fazer monitorias. Então eu era monitor de algumas disciplinas das quais eu havia conseguido nota interessante. Aí eu migrei para pesquisa. Aí sim, depois de um ano e meio de faculdade, eu fiz a minha iniciação. Porque meu sonho era trabalhar, eu fiz química, né? E meu sonho era trabalhar com farmácia e bioquímica. E aí eu falei, vou atrás disso. Eu encontrei um orientador que era sensacional. Ele trabalhava com clonagem e tal, essas coisas, a parte de bioquímica mesmo, era mais fundo. E eu fui. E aí, de repente, eu falei assim, não sei se é isso que eu quero não na minha vida, né? Aí nisso surgiu a oportunidade. Aí eu mudei e fui trabalhar mais na química mesmo. Continuei fazendo pesquisa e fiz o meu estágio na própria universidade. Também falei, muito bom, muito legal. Foi uma experiência incrível, mas eu aí falei, ainda acho que não é o que eu quero. E aí eu fui me descobrindo. E aí quando eu participei de um projeto de extensão, que eu comecei a dar aula, e aí eu dei aula a primeira vez, aí eu me identifiquei. Eu falei, caramba, é isso que eu quero, né? E aí foi onde a UFABC me permitia seguir a carreira docente, né? Também junto com na minha outra graduação e mudar de curso. Então eu consegui fazer essa mobilidade e acabei fazendo licenciatura, né? Mas aí eu consegui me encontrar. Eu acho que nessa pluralidade que é muito legal, porque você é uma pluralidade de pessoas, mas também de oportunidades, que pode fazer você mudar e pensar em situações diferentes da sua vida. Eu jamais, quando eu tinha 18 anos, que eu ia estar hoje onde eu tô e que ia ser professor e que eu ia ter feito mestrado em ensino. Nunca.
Ô, Bruno, acho Meninas, que é interessante, só um comentário, que é interessante explicar o que significa extensão, porque Hum. eu acho esse termo um pouco longe, assim, acho que às vezes não fica muito claro o que é que a gente faz em extensão. Você podia dar uma Posso? explicada? Então, na realidade, a parte de extensão é a parte que a gente pensa em projetos que visam trazer a população para dentro da universidade. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem cursinhos que preparam os alunos para ingressar na universidade, palestras, aqueles cursos, por exemplo, de aulas de astronomia, ou aulas que pegam parte da comunidade, auxílio, aulas de yoga, aulas de dança para a terceira idade, por exemplo, ou para a comunidade em si, ou seja, projetos que saem da universidade e alcançam a população de uma certa forma. Então isso é muito legal porque você retribui aquilo que você está fazendo no público, você retribui para a sociedade como um todo, né? Isso é muito bacana. Perfeito. tem uma questão que eu acho que é importante aí a gente discutir, principalmente o Bruno já falou um pouquinho sobre essa questão de estar aqui na UFABC e tem campus, né, morar aqui em São Paulo e tem um campus em Santo André e outro em Diadema, né, São Bernardo. E vocês, se vocês três fazem, as três estão lá no campus de Santos, qual campus da Unifesp vocês estudam? Vou começar então. Eu tô no campus da Baixada Santista, então faço psicologia lá em Santos. E no começo do curso eu optei pelo bate e volta, né? Eu ia e voltava todo dia para Santos, como eu moro aqui no ABC, até tinha oportunidade de fazer isso, porque não era tanto tempo assim, né? Mas como o meu curso é um curso integral, então eu fico o dia inteiro na faculdade, acabou se tornando bastante cansativo, né, essa rotina. Subir e descer a serra não é muito fácil, então eu acabei mudando lá para Santos, então passo a semana lá em Santos e quase todo fim de semana venho aqui para o ABC, para casa. E eu acho que isso é uma coisa que é diferente da realidade das meninas que elas vão falar, porque elas moram um pouquinho mais longe que eu. Eu ainda moro um pouco mais próxima, né, da minha casa. Então, acho que isso elas podem trazer um contraponto aí. Fala, Sarah. Eu faço fisioterapia na Baixada Santista também. E desde o início eu morei em República, em Santos, porque é inviável. Eu vim, nem é possível, porque são 3 horas de viagem de carro, 6 horas de ônibus. E aí, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Pindamonhangaba. E aí, é muito longe, não tem como. E eu sempre morei em República, então eu sempre fiquei em Santos. E no início foi um baque, assim, por mudar, assim, né? De repente não teve uma adaptação, assim, de fazer bate e volta, depois começar a morar, porque daí você já, não sei como foi para Camila, mas você já conhecia as pessoas, né? Quando você decidiu morar em Santos. E para mim, não, eu tava morando com desconhecidos, assim, sabe? E aí foi bem difícil a adaptação no começo, em República e tudo mais, mas depois foi algo mais natural, assim, é normal para mim morar lá e vir para cá uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo. Então, eu faço terapia ocupacional em Santos também, e eu moro em Capão Bonito. Fica, acho que mais ou menos uns 400 quilômetros de Santos. Então, dá umas 4 horas e pouquinho de carro, e de ônibus também é o dia inteiro viajando. Tanto que para mim era tão longe, né, e inacessível, né, por causa da distância, que quando eu fui fazer a matrícula, eu já tive que ficar em Santos.
Ou seja, eu nem sabia se minha matrícula ia dar certo, se eu tava com toda a documentação necessária, mas eu já fui com mala pronta, porque não ia ter como eu voltar pra cá, pegar mais coisas e depois voltar pra Santos. E eu também fui morar em República direto. A minha sorte, assim, é que eu me identifiquei muito, assim, com as meninas da minha república. A gente ficou muito parceira, assim, de cara, né? Na primeira república que eu fui Uhum. morar. Era uma moça que ela tinha um filho de 3 anos na época. E, nossa, eu amava a criança. O nome dele é Zeca. E era tipo uma família mesmo, Que sabe? fofo. Então ela me acolheu super, ela cuidava de mim e tal, né? Aí as outras meninas que foram chegando também, a gente foi virando muito amiga. E assim, a gente foi criando uma rede de apoio ali, né? Porque muitas também estavam na mesma situação que eu, né? Algumas eram de São Paulo, aí era mais fácil para elas subirem, né? Só que é isso, a gente fez a nossa própria rede de vínculo e apoio ali, e que ficou mais fácil a adaptação dessa mudança da minha cidade para Santos. Sim. Exato. Eu fiquei com mamãe, né? Então, tipo, nesse aspecto foi muito mais tranquilo. Mas sabe o que eu queria perguntar? Nessa ideia de pensar em república e tudo, acho que talvez as pessoas tenham dúvida, né? Que estão pensando em sair de casa e ir para uma república. Como que é como que é você conviver, certo? Ali, por exemplo, você. Então, exato. Como que é você, por exemplo, você vai para as aulas, aí você tem as aulas, aí você volta, né? Ou enfim, como é compartilhar as coisas, compartilhar a sua vida ali. Às vezes, por exemplo, a Sara que não conhecia as pessoas, e você, né, criar esse vínculo, tudo, como é que é morar em república? No início, na primeira, eu morei em 3 repúblicas, porque foi uma adaptação meio difícil, assim. Porque no início eu me dava bem, mas era uma república, não sei, era muito caro, era muito grande para mim, e aí, conforme foi passando o tempo, a gente não começou a se dar bem mais. E aí eu decidi sair e fui morar em uma outra república. E era muito difícil essa convivência de você chegar de novo numa outra república, não conhecer as pessoas, ter que se adaptar tudo de novo. E tem, assim, por exemplo, nessa segunda república era muita cobrança, assim, de, tipo, ter que falar o horário que eu vou sair e o horário que eu vou voltar, sabe? E com as pessoas que eu tava. E eu não gostava disso. Então eu mudei de república de novo. E aí, tipo, nessa última república é muito tranquilo, assim. Eu moro com mais 6 meninas num sobrado grande. E aí, cada uma faz um curso ou trabalha e a gente se esbarra de vez em quando, assim, faz alguma coisa junto, cada um pega um ingrediente, faz um bolo, alguma coisa assim. E aí é uma coisa mais leve, sabe? A gente criou uma família mesmo, assim, uma rede de apoio, uma rede bem concreta, assim. É igual a Maria Coronel falou, né? Que, não sei, eu não tinha isso nas 2 primeiras repúblicas que eu fiquei, no primeiro ano. E aí, no segundo ano que eu descobri essa república, assim, foi um marco na minha vida acadêmica, porque foi muito bom, sabe? Foi um alívio gigantesco. E aí, você vai convivendo com a pessoa e vai se tornando amiga da pessoa, e aí você vai sabendo, né, o que ela faz, o que ela não faz, e aí quando a pessoa tá doente, você vai, ajuda, e a pessoa te ajuda também, mas é bem tranquilo, assim, essa república foi bem tranquila, mas, assim, as outras eram bem eu por mim, e é isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para fazer um link com uma pessoa que é a Isadora, que fez a pergunta. Então, vocês estudam em que horário? Qual é a parada para o almoço? Como é esse almoço? Eu tive a oportunidade de conhecer o campo da Exalc, lá em Piracicaba, e tive a oportunidade de comer no bandejão, né? Queria saber como é isso, como funciona, porque o pessoal também entender um pouquinho o que está dentro da universidade, como que é questão de valor, toda essa parte de estrutura de uma universidade pública, que talvez aí um diferencial que numa universidade privada você não tenha.
A gente, todos os nossos cursos, né, tanto TO quanto Psico e Físio, são cursos integrais. Então, a gente tem aula das 8 até as 6, só que depende do dia, né? Não são todos os dias que a gente tem aula das 8 às 6, não é tipo quadradinho assim, né? Tem dias que a gente não tem aula de manhã, ou tem janela tarde, entra um pouquinho mais tarde. E aí a gente tem 2 horas de almoço, geralmente, né? Do meio-dia até As duas. as 2. E lá no nosso campus, né? No edifício da Silva, a gente tem o nosso RU. E acho que tanto eu como as meninas, a gente acho que almoça praticamente todo dia lá, né? Ah, Camila, o que é RU mesmo? Só para o pessoal saber, que às vezes a gente usa a restaurante sigla, né? Restaurante universitário. A Unifesp é cheia de sigla. Eu entrei lá, não estava entendendo nada, todo mundo só falava em sigla. Então, é o restaurante universitário que é o restaurante da faculdade que é subsidiado, né? Essa é a palavra que usa. Uhum. Pelo governo. Ah, tá. É que pelo governo, então a gente paga uma taxa menor por refeição. É um benefício de todos os E aí, alunos. gente, quando ela fala uma taxa menor, tipo, é menor mesmo, tá? Tipo, é menor assim. Aí vai depender de cada universidade, mas você tem um prato de comida, que aí você almoça. Acho que lá deve ser o mesmo esquema que era na faculdade, né? É que agora eu não sei mais porque já faz tempo que eu não utilizo RU, mas você tem arroz à vontade, feijão à vontade, salada à vontade. Aí você tem direito a uma mistura, aí tem uma mistura vegetariana, uma carnívora, sei lá, não sei, com carne, né? E aí você tem o suco e tal, e aí você paga ali em torno de 2 a 4, 5 reais, mais ou menos, né? Depende de qual universidade você vai, aí cada uma tem um preço, né? Então, isso, para quem é estudante, já tá fora de casa, já tá que nem elas, às vezes tá o dia todo, vale muito a pena, né? Você vai pagar, sei lá, se fosse R$2,50, você vai pagar 5 reais por dia para almoçar e jantar, né? Lá na Unifesp é R$2,50 o prato, né, de comida. E aí tem guarnição, que eles falam, né, que além da opção vegetariana e com carne lá, tem mais uma. E aí eles que servem, é uma porção pronta, assim. Mas arroz e feijão é à vontade. E tem sobremesa também, a gente tem sobremesa. E nisso falando sobre custo e tudo mais, né? É o RU que garante a nossa permanência na faculdade, né? Com que a gente consiga ficar lá o dia inteiro, né? Tendo alimentação em um preço acessível. Tanto que a gente também luta muito por ter o RU na faculdade, né? Porque é ele também que dá uma segurada nas contas, que é isso, que a gente tem o direito de permanecer na faculdade, né? E o RU entrar nisso. Nada é uma boa economia, né? Nossa, é uma boa economia. Eu acho que uma questão também, como o restaurante universitário, existem outros programas, vocês participam de alguns, ou têm conhecimento para passar aqui para os nossos ouvintes aqui hoje? Quais os programas que vocês têm acesso? Quer falar, cara? Quero. Tem o programa de permanência estudantil, e que eles dão, depende são 5 perfis do valor, né, que eles podem contribuir com a gente, e depende muito da sua documentação, do como eles te avaliarem. Então, tem uma lista enorme de documentação que você tem que mandar lá, e aí elas avaliam tudo, assistente social, e aí você recebe ou não, né, se é deferido ou não, nessa bolsa para receber. Eu recebo o perfil 2, que é um dos que recebe mais, né? E eu acho que
os outros, o primeiro é 700 e pouco, o segundo é 500, o terceiro acho que é 300, 200 é 100, acho que é isso. E aí já dá uma auxiliada, nem se for só na alimentação, para mim paga todas as contas em Santos. Mas não sobra absolutamente nada, assim, se acontecer alguma imprevista, eu tenho que pedir socorro para meus pais. Mas paga todas as minhas contas, assim, e é graças a isso que eu estou na Unifesp, porque senão não teria condições. Eu recebo uma bolsa pelo PET que eu participo, né, que é o Programa de Ensino e Tutoria, que a Sara também participa. E aí agora eu sou bolsista desse projeto. E assim como o PET, tem vários outros projetos na faculdade que também dão bolsa, além dessas bolsas permanências que são da faculdade. E eu acho isso muito, muito legal. Também é um incentivo, né? Tanto a pesquisa quanto a extensão. Que a gente faz os dois no PET, né? Os três, na verdade. O tripé. Também acho que vale a pena falar um pouquinho, né, que antes tinha muito mais extensionistas que ganhavam bolsa, né, muito mais estudantes com IC que ganhavam bolsas, mas aí como teve um corte do governo, né, de dinheiro destinado à educação, aí agora só é um bolsista por extensão. Aí a bolsa acho que é de R$400, né, que é um valor fixo. E é isso, assim, uma professora minha até falou que muitos estudantes dependem dessa bolsa, né, para permanecer estudando, para permanecer na universidade, e às vezes elas até dão um jeito, assim, sei lá, de um estudante dividir bolsa, mas um só tá como extensionista, mas dividir bolsa e dividir responsabilidade, e é isso, assim. Bacana. Nesse sentido também a gente pode ter, por exemplo, acredito que lá tenha, né, bolsa monitoria, por exemplo, né, ou galera que faz monitoria, tem a iniciação científica, gente, é o que a gente fala de IC, que também é uma oportunidade que você tem de fazer pesquisa e receber bolsas, como as meninas colocaram. Realmente está mais complicado receber bolsa na atual circunstância que o país se apresenta, né, mas isso é um todo, não é só na Unifesp ou na UFABC, enfim, são em todas as universidades, né, de uma forma geral. Mas isso é muito bacana porque, assim, uma coisa que eu acho que talvez vocês concordem comigo dessa vivência, eu acho que é experimentar tudo que a universidade tem. Né? Quando eu estava lá, eu experimentei tudo. Eu fui para extensão, eu fui para pesquisa, eu fui para ensino, enfim, né? E assim a gente vai experimentando e descobrindo um pouquinho mais. Eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. Quando vocês ingressaram, né? Dado o histórico de vocês, né? Nesse ingresso, vocês entraram por alguma cota, ou não? Como foi essa ideia? Como é que foi o processo de vocês entrarem mesmo na hora que vocês estiveram lá no SISU, né? E vocês colocaram e sentiram aquela ideia da nota de corte, ou tá ali concorrendo, se vocês entraram por alguma cota, enfim, e etc, né? Bem, aí vocês já entenderam a pergunta. Quem vai? Então, eu sou cotista de escola pública, porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública e tudo mais. E aí eu fui cotista de escola pública. Sim, bacana, porque eu te entendo porque eu também fui cotista. Eu entrei por cota também. Eu entrei por ampla concorrência, realmente não peguei nenhuma cota. Eu entrei, porque tem vários tipos de cota, né? Tem cotas misturadas, assim. Eu entrei na que se encaixa em 3, que é a cota de baixa renda, a de escola pública e a de cota racial. Sara, isso que você comentou, eu acho que é muito legal, porque muita gente está assistindo talvez não sabe.
dependendo das universidades, você pode acumular, você tem, não acumular, né, mas você tem faixas de cotas que você consegue se adequar, né? Isso é muito interessante, né? Como vocês comentaram, quando você coloca, tipo, cota de baixa renda com de escola pública, por exemplo, né? Você tem ali, você precisa dessa renda, você não consegue se manter, então você precisa da bolsa, por exemplo. Então isso é muito importante. Quando você está lá na hora de fazer e escolher o seu curso, você olhar isso lá no edital da sua universidade e olhar também se você se encaixa em alguma cota, né? Enfim, isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Eu queria fazer uma parte nessa questão, porque na minha época, né, de acesso ao ensino superior, não existia nenhum tipo de política para cotas, né? Eu passei a vida toda, a educação básica foi dentro da escola pública e eu disputei vaga, né, na FUVEST, por exemplo, com alunos que estudavam em colégios particulares. Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, porque a gente tem aqui um contraponto, né, a Camila, a Maria Carolina, o próprio Bruno e a Sara, para falar um pouquinho da importância das cotas, se vocês são a favor, se vocês não são a favor, de como funciona isso. Porque muitas vezes tem um discurso, olha, que é desigual, que não dá chance para outras pessoas, e também tem uma outra questão que volta e meia aparece, que coloca que os alunos que são cotistas não conseguem dar conta do curso, por conta que acessaram a universidade pelas cotas. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que eu, né, concorrendo em ampla concorrência, foi o que eu falei. No começo, né, quando a gente ainda estava se apresentando, eu falei um pouco sobre privilégio e sobre como na universidade pública isso é evidenciado. Então, lá dentro eu percebo ainda mais, né? Eu já percebia, mas ainda mais os privilégios que eu tive. Eu tive muitas oportunidades durante a minha vida acadêmica, né? Eu tive professores que acreditaram em mim, que viram potencial em mim, que me ajudaram muito, me ensinaram muito. E, assim, eu reconheço isso como algo que baseia muito a política de cotas. Assim, sou a favor, porque eu vejo o que eu tive oportunidade na minha vida e vejo o que outras pessoas tiveram hoje dentro da faculdade e não acho que as duas pessoas concorram no mesmo patamar, assim, né? Então, para mim, a política de cotas é essencial no atual cenário que a gente está. É isso. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que cota vem como um direito, né, de combate à desigualdade mesmo. Eu tenho até uma professora que ela fala que as nossas diferenças, elas se manifestam em desigualdade, né? Então, é isso, eu acho que é um direito mesmo, e porque é isso, eu não vou saber as lutas que uma pessoa que sofreu racismo vai ter para se permanecer na faculdade, sabe? Ou, sei lá, qualquer outra situação, sabe? Eu sou uma pessoa cheia de privilégios, eu reconheço isso, e não vai ser eu que você ser contra a realidade do outro, sabe? As condições do outro, né? É isso, e é isso, esqueci o que eu ia falar. Eu acho que as cotas acabam sendo também acabam baseando também na empatia, né? Porque quando a Maria foi falando, eu pensei muito nessa palavra, né? Da empatia com a situação do outro. Eu nunca vou viver o que o outro viveu, eu nunca vou sentir o que o outro sentiu. Então, por que eu ditaria, né? O que é ou não correto? As cotas. Tem sentido na minha cabeça. E também nisso,
isso, né, de falarem de pessoas com cota não conseguirem acompanhar a universidade, né? Às vezes pode até ser verdade, né? Às vezes por causa da educação pública, por exemplo, caso a gente não teve a mesma base de alguém que teve uma outra, estudou em uma outra escola, né, com um ensino melhor. Só que ali a gente encarando como a educação como um direito, a gente vai correndo atrás, sabe? Vai conversando com o professor, acho que vai tentando diminuir isso, sabe? É nosso direito estar ali, então a gente também luta por permanecer ali, sabe? Mesmo que tenham essas barreiras educacionais ainda. Sim, eu acho que por eu ter estudado em escola pública, eu estudei acho que 3 anos em escola particular, eu vi muito das duas realidades, assim. Porque quando eu perdi, tipo, né, o dinheiro e tal, de pagar uma escola particular, eu vi que é muito diferente, sabe? Essa realidade é muito distante. E, assim, por mais que as pessoas achem que os cotistas não vão conseguir acompanhar, né, o conteúdo da universidade quando entram, eu acho que a vontade de aprender entre uma pessoa que é cotista e uma pessoa que não é a mesma, sabe? Eu acho que a vontade de estar ali, de fazer o curso, de ser um profissional bom, assim, e relevante, eu acho que é a mesma. Então, varia muito de pessoa para pessoa isso. Eu acho que não é uma pessoa que, só porque ela tem cota, que quer dizer que ela não vai acompanhar. Às vezes, uma pessoa que não tem, talvez não acompanhe, porque não é aquilo que ela quer, sabe? E eu acho que eu sou a favor, né, das cotas, mas eu acho que, assim, é uma coisa que muita gente não procura saber, não procura informação, que julga muito em relação a isso, e até diminui as pessoas que usam cotas, né? E eu acho isso muito injusto, porque não é a mesma realidade, igual a Camila falou, é uma questão de empatia, sabe? Não dá para julgar a realidade do outro. E eu acho que aqui a gente tem, né, cada um tem uma realidade totalmente diferente da outra. Pode ter algumas semelhanças, mas é diferente. E eu acho que é isso, assim, as cotas, eu acho que servem para unificar um pouco, sabe? Tipo, tirar um pouco essa desigualdade que tem. Então, eu acredito muito na política de cota e eu acho que deve sim ser mais, como fala, ter mais fiscalização em relação a isso, né? Porque muita gente entra sem precisar e acaba tirando vaga de quem realmente precisa daquela cota para estar lá. Eu acho que é isso. Não, exato. Por favor. Não, eu só ia falar também que estar numa universidade pública, né, seja através da cota, às vezes é a única oportunidade de alguém de ter uma graduação, né, e isso eu falo por mim mesmo, né, porque, assim, eu não tenho condição de pagar uma faculdade particular, por exemplo, então, estar ali por meio de cota foi a minha maneira de ter acesso à educação superior, e é o meu direito estar ali, pelas cotas. Exatamente. Eu falo também, complementando tudo, eu sei porque eu entrei como cotista também, na época que eu entrei só havia, na UFABC só havia as cotas, só haviam, né, as cotas faciais e de escola pública, e elas não tinham uma intersecção, né, então era meio que uma ou outra. E aí é o seguinte, eu sempre percebi, né, pela fala das pessoas, sempre foi muito recorrente, que o aluno de escola pública, quando ele entrava, né, ele realmente não tinha capacidade de estar ali, né. A gente ouvia muito essas discussões naquela época, principalmente quando eu entrei, que foi o boom, né, de número de vagas de alunos de escola pública, né, reservadas para alunos de escola pública. A UFABC chega ainda, eu preciso só confirmar essa informação, mas ela já chegou a ter 50% das suas vagas destinadas a alunos de escola pública, né? Então, nesse momento, aquilo era muito forte. E eu apanhei muito, muito, mas como todos os meus outros amigos que eram de escola particular.
nós apanhamos juntos, nós estudamos juntos, nós fizemos juntos, certo? Então, assim, é possível você ser cotista, é total possível. Ser cotista ou não é um fator que mude que você não vai se formar ou não, certo? No final, todos são iguais, né? E a gente entra lá e vai. Claro, todos são iguais de certa forma, né? Porque aí, muitas vezes, você ser cotista por renda, enfim, você precisa de bolsa para se manter, certo? Você precisa de um estímulo para estar ali. Porque foi que nem a Sara comentou, se não fosse essa bolsa que ela recebe, ela não consegue se manter em Santos. Não dá. Ela não consegue ficar lá, né? Então, isso é muito difícil e a gente percebe essas desigualdades ali, né? Depois no final. Mas é possível. Eu me formei, certo? Fiz mestrado. Então, dá sim, e é total. Eu até comento com os meus alunos, né? A gente de escola pública, quando a gente vai prestar o vestibular, muitas vezes, a gente já vai com aquela pressão, né? Tipo, eu sou de escola pública, para mim é mais difícil, etc. Aquilo já pega muito, né? Mas aí eu converso com eles e falo o seguinte, gente, não. Você tem tanto direito como qualquer outra pessoa. E você tem total capacidade de estar numa universidade como qualquer outra pessoa. Então vamos lá, certo? Não deu agora, vamos tentar depois, enfim, uma hora a gente vai conseguir, né? Então é bem nesse sentido. Sim, enquanto você estava falando, Bruno, eu lembrei que, assim, quando eu estava na escola estadual, né, eu via muito esse discurso de eu não vou conseguir, não vai dar certo, e era uma coisa muito longe, muito longe. O federal é, tipo, só para quem estuda em escola particular, não tem como entrar numa federal. Exatamente. E até os professores meio que colocavam isso, sabe? Que os alunos não eram capazes e tal. E, assim, dá para contar em uma mão, sabe? Os alunos da minha sala que acreditavam nisso. E, nossa, acreditavam na capacidade, né? E, assim, chegar numa... Eu fiz cursinho, né, por 1 ano. E eu via muito isso, assim, que as pessoas que estudavam comigo na escola estadual chegavam lá na hora da prova e olhavam um monte de gente com a blusinha do ângulo, sabe? Do cursinho. E as pessoas parece que elas vinham com aquele nervoso, assim, já, tipo, meu Deus, aquele fulano lá fez ângulo, tipo, quem sou eu, sabe? O que eu tô fazendo aqui? E aí você ia conversar com a pessoa e falava, não vou conseguir, não vai dar certo, nunca vou entrar numa federal. Só que não é assim, sabe? É uma coisa possível. Exatamente. E eu ainda complemento mais. A gente está nessa época de pandemia, né? Então, eu sei que está sendo muito difícil para todo mundo que está prestando vestibular, né? E aí, gente, vem a seguinte ideia. Eu sei que mesmo muitas escolas particulares continuaram a ter aulas, né? Mas as escolas públicas estão com certas dificuldades ali, né? Muitos alunos. Então, assim, vai um conselho, eu acho que as meninas vão concordar comigo 100%, não desista. Certo? Eu sei que tá difícil, eu sei que a gente tá com essa pandemia, eu sei que não tá fácil, mas a gente tá aqui para ajudar vocês, certo? Então esse bate-papo vai muito nisso. Não desista. Persiga seu sonho, coloca lá como meta e vai que dá certo, você vai conseguir, sem dúvida alguma. E uma coisa... Desculpa, pode falar. Pode complementar. E uma coisa também que eu ia falar é que comigo também foi isso. Eu prestei Enem, eu acho que na minha vida uns 4 anos seguidos. E eu só fui conseguir passar na faculdade depois de 2 anos de concluir ensino médio, né? E uma coisa também que eu complementando o Bruno falando para não desistir, é porque às vezes a sua nota tá abaixo da nota de corte, mas a lista roda, né? As listas de vaga vão rodando. Então, mesmo que a gente ache que não vai dar certo, às vezes dá, porque, sei lá, mesmo que você passe lá na 6ª chamada, você vai estar na universidade com quem passou na primeira. Entendeu? Isso também é super válido, é incrível, sabe? É isso. A gente costuma falar que o importante é passar, né? Exatamente. A lista roda, é isso, a lista roda. Muito. O Bruno tocou num assunto, numa posição que a gente está muito preocupado, né? Com essa questão da pandemia, muitos alunos estão com muita dificuldade em ter acesso
a continuidade do estudo para a preparação. A página do o projeto Alcance é exatamente para poder ajudar você aí que não quer parar, você que acredita que é possível chegar no ensino superior e principalmente acessar o ensino superior de uma universidade pública. Então nós estamos aqui nos mobilizando, é uma rede de solidariedade para ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos passando, você aí, aluno da escola pública, e você também, que é o aluno da escola privada, que pode ter aqui, trocar essas experiências, ver um pouquinho essas experiências. Nós estamos mantendo no nosso canal as lives de terça e sexta-feira, sempre às 19 horas. E na próxima terça-feira, é como montar uma rotina de estudo para o Enem, para se preparar para o Enem, com a psicóloga escolar Rosana Delfini. Não percam, já estou deixando o convite aqui, nós já vamos postar o endereço aí do YouTube para vocês acessarem. Nós estamos chegando aqui a 10 para as 8, e aí eu gostaria que vocês, Bruno, Camila, Sara e Maria Carolina, deixassem uma mensagem aqui para os nossos espectadores que estão nos acompanhando ao vivo e depois assistindo a gravação da nossa live. Pode ir lá, Camila, fica à vontade. Eu? Nossa, é realmente complicado porque a gente está vivendo um momento muito único, né? Muito diferente para todo mundo. Mas eu sigo no que o Bruno falou, não desistam. Usem, né, de tudo isso que mas muita gente está proporcionando. Corram atrás do que é de vocês por direito. E é isso. Eu queria deixar aqui que eu tô aberta a ajudar no que for preciso no projeto, em quem precisar conversar, quiser saber mais sobre o Unifesp, sobre a Psico, sobre... Quem quiser conversar também sobre o que está acontecendo, sobre o que está sentindo, eu estou aberta e eu acho que vai mais nessa direção mesmo o meu recado. Então, acreditem em vocês e é isso. Eu acho que eu vou muito nessa linha também de não desistir e que, eu não sei, eu acho que o projeto, né, o Alcance apareceu assim com uma iniciativa muito legal, sabe, de mostrar que, olha, é possível, tá vendo? Tem pessoas que chegaram, então, sabe, vai dar certo. E por mais que esteja difícil agora, e quarentena, e isolamento e tudo mais, às vezes a gente desanima, e tudo bem, mas eu acho que o importante é tentar participar das lives, participar das oportunidades que tem agora em outras lives, em outros projetos também, e fazer cursos online, que às vezes está disponível, correr atrás, sabe, de mais informação, mais conhecimento, e não desistir disso. Colocar como meta lá e ir atrás até conseguir. E é aquilo, a lista roda, e roda mesmo, acredita. E o importante é passar. E eu também me coloco disponível para quem quiser conversar sobre a universidade, quem quiser conversar sobre o que está acontecendo, enfim. Quem quiser auxílio para traçar algum plano de estudo também, alguma coisa nesse sentido. Saber um pouco mais dos projetos, das extensões que tem na Unifesp, que a gente comentou, né, que eu e a Camila fizemos parte lá também. E eu acho que é isso. Eu também falo, né, não desistam.
que eu sei que esse tempo de pandemia é muito delicado, né? Que às vezes a gente também não tá muito bem e tal. Mas eu acho que é isso, de perseverar, dando um passo de cada vez, estudando pelo menos um pouco por dia, o quanto você conseguir, o quanto você se permite também, né? E aproveitar, né, o projeto Alcance, porque são pessoas que estão trabalhando também para fazer acontecer junto com você, né? Ninguém aqui está sozinho. E eu também me coloco à disposição para perguntar sobre a universidade e tudo mais, tirar dúvida. É isso, para qualquer esclarecimento, eu também estou aqui. Exatamente, né? Eu também vou na mesma linha, né? Já que todo mundo foi na mesma linha, vamos continuar na mesma linha. Mas também me coloco à total disposição, gente, aí a ajudar vocês nessa pandemia, né? Provavelmente muitos dos meus alunos devem estar me assistindo, enfim. Então já me conhecem, já sabem que pode contar comigo, que não tem dessa. E a ideia, para quem não é meu aluno e está me conhecendo por aqui agora, e né, com base no nosso bate-papo aí, não desista, jamais, certo? Eu acho que coloca uma meta e coloca seu sonho, né? Eu lembro que quando eu estava lá prestando vestibular, né, enfim, lá no começo, eu lembro que eu sempre colocava na minha cabeça, né? Eu falei assim, bem, meus pais são separados, né? E aí eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, enfim. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, eu falei, eu vou fazer uma universidade gratuita, pública, porque eu não tenho condição de fazer uma faculdade particular, né? Naquela época não dava, né? Então eram outras realidades. Eu via minha mãe ali, né, se matando para eu estudar, para continuar fazendo os cursos, enfim. E aí quando eu entrei, eu falei assim, beleza, né? Agora eu não pago mais uma universidade, eu consigo me manter. E aí essa era a gana, né, naquele momento. Mas quando eu entrei, eu vi que é muito mais além, né? E aí realmente minhas percepções foram totalmente elevadas. E é isso, coloca como meta. Se a sua meta é essa, então siga a sua meta. Por mais difícil que seja, vamos lá, entendeu? Tem gente que vai te dar a mão e vai te ajudar a ir pra frente, certo? E a gente está aqui para isso, beleza? A gente está sempre com uma mão estendida ali para ajudar vocês, tá bom? Então, boa noite, obrigado por tudo. E Má, passo a palavra pro Marcelo. É isso aí, pessoal. Nós estamos na página do Facebook, Projeto Alcance. Nessa semana nós já vamos disponibilizar materiais para que vocês possam manter a sua rotina de estudo. Eu quero agradecer aqui imensamente o Bruno pela participação, a Camila, a Sara e a Maria Carolina por compartilhar essa experiência fantástica que é estudar numa universidade pública e principalmente como alunos, né, de escolas públicas, como uma grande parte do nosso público, e também para os alunos das escolas particulares, das escolas privadas, manterem o foco também na pandemia e usem aqui os nossos materiais, as nossas lives, para manter o seu foco no estudo, principalmente no Enem, que é um termômetro aí, um processo seletivo de acesso, é o segundo maior processo seletivo do mundo, só fica atrás do chinês, de acesso à universidade pública, tá? Na terça-feira tem mais, aí nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão do plano de estudo, e na sexta-feira que vem tem uma discussão bem interessante daí como a iconografia, as imagens aparecem nas provas do Enem com o professor Alberto, tá bom? Aguardamos vocês aí, quem curtiu, dissemina, espalhe esse canal para que a gente possa atingir cada vez mais um número maior de alunos. Uma boa noite a todos, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.